Seja bem-vindos ao Mojo e eu sou a Vivi Martins e no vídeo de hoje quero falar algo bem delicado. Bom, vou aproveitar a deixa. Nós estamos no Dia da Mulher, no dia 8 de março, então a todas as mulheres, parabéns. Merecemos. Então fica o meu carinho por todas vocês, todas, sem exceção. Bom, gente, eu quero falar exatamente sobre isso, sobre a mulher. Só que de um modo um pouco diferente, sobre a mãe de autista severo. Gente, é um assunto bastante delicado. Eu quero falar sobre a depressão, sobre algo que tem acontecido e em muitas casas, em muitas famílias, e isso está assim uma proporção muito grande e tem causado problemas seríssimos. A gente não tem uma noção exata, mas o pouco que eu acompanho, tem famílias se destruindo, mães que não aguentam mais. Estão realmente assim, por largar tudo. Há uns dias atrás eu recebi uma mensagem que me chocou muito, de uma mãe dizendo que tem tentado tirar a vida dela. Essa mãe está sobrecarregada, não tem familiar que apoie. Ela não tem uma rede de apoio. E a criança dela está sem medicação há quase 5 anos, sem atendimento médico e muitas vezes até sem o que ter para comer. Bom, confesso que essa mensagem ela me chocou de tal maneira que ela me travou, ela me parou. Eu não tive e não tenho reação ainda. Eu realmente não consigo parar de pensar nisso. Isso é muito sério, como essa mãe. Várias outras estão na mesma situação. Dias atrás, o Mo retornou às atividades e eu pude acompanhar um pouquinho, olhar um pouquinho outras mães, né, que passam pelo mesmo que eu. Afinal, o Mo vai para uma instituição de atendimento para ele, né? E ele estava super feliz, deu para notar que vários outros adolescentes e crianças estavam mega felizes, estavam retornando, isso é muito legal. Mas deu para notar que as mães estão exaustas. Mães que não se aguentam mais, mesmo. Mulheres que esquecem que são mulheres. Mulheres que só lembram que são mães. Gente, isso é muito sério. Isso é muito delicado. A gente precisa que esse sistema, que não funciona para todos e deveria, nos olhe. Porque o autismo em si, a palavra autismo, eu canso de falar, ela está na mídia. Ela está no auge. Então, quando tu fala sobre o autismo na rua, as pessoas normalmente ou têm alguém na família ou conhecem algum autista. Mas no grau severo, não é mostrado quase. E quando é mostrado da forma mais absurda, a mais triste possível. Sendo que a gente não vive só de tristeza. Eu vivo o grau severo e eu sei do que eu estou falando. Não é nada fácil tu ser mãe de um autista com grau severo. Não é nada fácil tu proteger um autista com grau severo. Não é nada fácil tu tratar e educar um autista com grau severo. 90% das portas para nós é fechado. 90% daquilo que seria para nos apoiar é fechado. Eles dificultam a nossa vida de tal maneira, é um sistema que ele abre para muitos, mas quando chega o grau severo, é fechado. E é fechado de uma maneira triste. Muitas vezes eu já ouvi, quando me perguntam, quando eu vou procurar algum atendimento para os meus filhos, dependendo do atendimento, tipo fono, principalmente a fono, tá? É verbal? Não. Aí eu respondo, né? Não. É grau severo? Sim. Ai, não temos ninguém para ele. Gente, isso é muito triste. Eu já falei várias e várias vezes, eu tenho como apoio e sou grata a isso. E muitas vezes eu me sinto sozinha. Agora imagina quem não tem um apoio. Quem sequer tem com quem dividir aquilo que está acontecendo. Um autista com grau severo,
é como se tivesse um bebê 24 horas. Muitos usam fralda. Ainda não conseguiram passar pelo desfraude. Muitos dependem do pai, da mãe, do irmão, da avó, para tudo, para comer, ir ao banheiro, tomar banho, escovar os dentes, deitar, caminhar. Muitos não sabem dizer quando estão com dor. Então eles gritam e se agitam, porque eles não conseguem mostrar que estão com dor. Muitos se torna quase que impossível tu levar para uma consulta, porque simplesmente não conseguem chegar até essa consulta. Eles têm dificuldade para andar na rua, por causa do barulho, ou por medo, enfim, são várias situações. Aí vocês pensam assim, ó, mas isso não tem nada a ver, isso acontece. Só que nós estamos cansados. Isso acontece, a gente sabe. Não só com autismo, como com várias outras situações. Mas eu falo do grau severo porque é o que eu vivo. E não dá, gente, para ouvir uma mãe falar, eu tenho tentado tirar a minha vida porque eu não aguento mais. E achar que tá tudo bem. E achar que é um sistema que seria para estar protegendo ela não tá funcionando. E a gente concordar, achar que funciona, não tá funcionando. As escolas precisam ter cuidado. Quando tiver um aluno com autismo severo, além de tu amparar o aluno, tenta ver se aquela mãe, aquele familiar, o pai, a avó, o irmão, enfim, tá bem. Porque muitas vezes nós estamos tão exaustos que a gente não consegue nem falar. Aí as pessoas às vezes acham, mas a fulana sempre de bom humor. Ou enfim, dão vários outros achismos aí. Só que às vezes tu vai conversar um pouquinho com aquela mãe e tu vai ver que o buraco é tão grande que ela tá, que chega a ser admirável ela conseguir tentar se colocar numa posição ainda de defesa, ainda de proteger o filho. Eu não quero que as pessoas achem, eu sempre falo isso, eu não gosto da palavra guerreira, nós não queremos ser guerreiras. Nós queremos ajuda, apoio. E apoio não é tipo fazer para botar na mídia. Porque o que mais tem é mídia. A gente não quer política, a gente não quer apoio para ficarem tirando foto dos nossos filhos, sabe? E bota uma legenda linda. A gente quer apoio real. Psicólogos, neurologistas, médicos capacitados para nos auxiliar, postos de saúde preparados para nos auxiliar, para auxiliar os nossos filhos quando eles chegarem. Lembrem, pelo amor de Deus, que o autista grau severo, ele cresce, então ele não é só uma criancinha, porque a visão que as pessoas têm é que o autista, ele é pequeno, ele é criança. Então aí é mais tranquilo. Só que quando eles crescem, que é o caso dos meus e caso de vários outros, inclusive desta mãe, que o filho já está bem grande, já é visto de uma forma diferente. Tu nota no olhar e no modo de se colocar. As pessoas, no lugar de se aproximar, normalmente se arredam de medo. E isso é muito triste. Isso cansa, gente. Isso é... Não tem uma palavra para isso. É muito triste. Então, eu quero pedir que nesse Dia da Mulher, que falam tanto, criaram um dia lindo para nós, que nos olhem como mães e como mulheres, para que muitas mulheres possam se ver como mulheres. Gente, tem mulheres, mães, se acabando, ao ponto de dizer assim, não aguento mais, não quero mais tentar. Essa mãe, a filha não tem atendimento há mais de ano, medicação não tem. Então essa criança passa tendo crise, uma atrás da outra. Essa mãe sem atendimento nenhum. Ela não tem aonde recorrer, porque ela não tem uma família que dê apoio. A família sumiu. Praticamente como boa parte dos familiares que a gente conhece,
somem. Quando tu fala de autismo na rede social, aí tu vê alguns familiares postando, preciso de tantas pessoas que digam que autismo não é doença, é um coraçãozinho azul. Eu sou tia, tio, eu sou Dinda, eu sou, né? Aí vai indo de autismo. Mas na realidade, boa parte dessas mesmas pessoas que compartilham não convivem com a gente. Não nos querem por perto. Não querem os nossos filhos, porque eles são barulhentos. Gritam. Chegam a dizer às vezes que eles têm cheiro ruim, mesmo a gente dando vários banhos. Chegam a dizer que parecem bichos, eles não sabem se comportar. Mesmo nós estando o tempo todo juntos. E isso, com o passar do tempo, cansa e dói. E se de repente a tua família, que seria a tua base, não te apoia, um sistema não funciona, e tu te vê entre quatro paredes com uma pessoa, um filho, que não entende o que está acontecendo, e tu não sabe o que fazer, se torna bem complicado. Eu realmente peço que me ajudem a divulgar o vídeo, para que a gente chegue até a prefeitura da nossa cidade, aos vereadores, viu? Nós aqui de Pelotas, do Rio Grande do Sul, que nos ouçam. Parem de querer só fazer propaganda política. Parem de querer votos daqui a uns meses. Olhem para a população. Olhem para essas mães, que boa parte está se acabando. Mães que não conseguem quase nem levantar a cabeça mais. Que quando tem uma dor, elas precisam tomar um remédio, fingir que não estão com a dor, porque elas não conseguem repousar. Porque elas não têm tempo para repousar. Mães que passam dias e noites acordadas, sem dormir. E quando conseguem dormir, são pequenos cochilos. Mães que muitas vezes estão tão sozinhas que tudo que resta é sentar e chorar quando tem um tempinho. Gente, é muito doído falar sobre isso. É muito triste. E eu falei desde o início que eu queria e quero que o canal traga bastante coisas boas e positivas, mas essa é uma realidade nossa. Os nossos filhos são maravilhosos, mas não são fáceis de ser cuidados. Eles não conseguem ir para a mídia como tantos outros vão, porque boa parte deles não conseguem nem parar para ser filmado. Eles são fantásticos do jeitinho deles, mas eles precisam de medicação, de atendimento psicológico, de um bom neurologista. Precisamos que o sistema nos olhe, que as instituições abram mais as portas, gente. Eu sei que está assim, ó, tudo caótico. Eu sei, eu entendo isso. Mas a gente precisa de ajuda. Eu sozinha não consigo fazer, mas eu preciso que vocês me ajudem a fazer barulho. Me ajudem a compartilhar o vídeo. A gente não pode permitir que uma mãe tire a vida para que isso aconteça. Que uma criança, um adolescente com autismo severo, fique dias e dias e noites sem dormir, tendo crises acima de crises, passando mal, para que a gente possa enxergar o que está acontecendo. Esse foi um caso, quantos outros não está aparecendo? O pouco que eu observo as mães, quando a gente começa a conversar, tu nota que a dor é a mesma. O medo de não estar aqui para proteger é o mesmo. E 99% não tem apoio nenhum. Conheço famílias que os familiares foram aprender sobre o autismo na TV, na novela, nas séries, tendo um autista dentro de casa, tendo um autista na família. Porque é mais interessante quando tu não olha a tua realidade. Conheço casos de famílias que não se falam, os familiares não falam com aquela mãe, com aquele pai, com aquela família que tem o autista.
Mas quando entra agora em abril, eles acabam, o Gil tá entrando aqui onde eu tô, com o sonzinho dele. Quando chega agora abril, daqui a uns dias, que tudo fica preparado para os autistas, né? Nós temos espaço no shopping, nós temos... o Mo também veio, gente. Estão os dois aqui. Ó. Nós temos espaço no shopping, nós temos passeatas. Os jornais estão recheados de notícias, né, sobre autismo. Faixas, camisetas são vendidas para falar sobre o autismo. As escolas falam sobre os autistas. A série, vai ter filme, enfim, tem tudo que a gente possa imaginar no mês de abril. Os locais mais que são mais conhecidos, né, como campos de futebol, enfim, vários outros lugares. O Cristo do Rio de Janeiro é um, fica azul. Mas toda essa mídia que fala sobre a inclusão, que fala sobre as pessoas não terem mais respeito, né, mais empatia, toda essa mídia que fala tanto sobre a gente abrir esses espaços, nós nos abrirmos mais para conhecermos o autismo, não mostra quase nada do autismo severo, da realidade nossa. Mostra uma realidade que não é nossa, é de um grau mais leve. E é muito legal que seja mostrado. E eu concordo, tem que ser mostrado. Só que quem está com um pouquinho mais abaixo está sentindo isso de uma forma muito grande. De uma forma absurda. Está realmente pesando. Eu vou falar um pouquinho para vocês o que é um autista severo se ele tiver crise. Uma parte que talvez muitos não conheçam e achem, né, de repente só viram em vídeo. Quando um autista de grau severo tem uma crise forte, ele chuta, grita, bate com as mãos, bate com a cabeça, morde, se baba. Muitos fazem cocô e xixi, choram. Isso ao mesmo tempo. Muitos acabam convulsionando quando isso acontece. Aí vocês param e pensam, então eles são agressivos. Eles são em crise. Não são agressivos. Eles não querem te acertar. Eles estão tentando sair daquilo ali. E muitas mães estão sozinhas neste momento. Sem amparo, gente. Sem saber para que lado ir. Aí vocês imaginam uma pessoa tendo uma crise dessas, fortíssima, pessoa sendo já um adolescente quase adulto, corpo bem grande, e a mãe está sozinha. E ela não tem medicação, porque quando a gente tem medicação é difícil, é horrível, é triste, é doído, mas pelo menos você sabe que em algum momento a medicação vai fazer efeito. Quando tu tens um amparo de um psicólogo, ou de um psiquiatra, ou de um neurologista, tu tens como recorrer a eles e dizer, olha, está acontecendo tal coisa, eu preciso de ajuda. Quando tu não tem isso, tu simplesmente precisa esperar passar a crise do teu filho para te dar banho nele e arrumar ele novamente e torcer que isso não volte a acontecer. E aí muitas vezes, entre todas essas coisas, elas ainda não têm o que comer, muitas não têm mais o que vestir. A casa às vezes está totalmente destruída, porque quando no momento de uma crise, o autista acabou acertando uma mesa, uma TV, algo assim, e acabou quebrando. E elas ficaram sem amparo. E aí quem olha fala, ai, que horror, que falta de educação, que isso, que aquilo. Ela também não cuida, não. Já parou para pensar? Provavelmente ela esteja cansada.
E boa parte de nós está cansada e chega um momento que tu só deixa passar. E se não tiver apoio, gente, se torna quase impossível tu aguentar a longo prazo. Porque nós vivemos isso a longo prazo. Um autista de grau severo, boa parte deles usam fralda, boa parte deles não tem noção nenhuma de perigo, então eles vão tocar em coisas cortantes, vão puxar chuveiro, eles vão puxar coisas surreais, não pode, tipo roupeiro, coisas pesadas para cima deles. Eles podem fazer isso. Então vocês imaginam o alerta que a gente tem que estar o tempo todo. Porque, mas eles fazem, e não fazem porque eles não têm noção nenhuma sobre o risco que está acontecendo. Para eles, às vezes é uma pequena curiosidade para saber o que tem atrás. Uma pequena curiosidade para ver o que tem embaixo. E aí eles puxam. E eles acabam se machucando muito, isso quando não acaba sendo pior ainda. E a responsabilidade todinha é daquela pessoa que está ali do lado. Que muitas vezes está há dias sem dormir, sem comer direito, sem descansar. E grito e choro o tempo todo na cabeça dela. E aí tu vai culpar ela como? Muitos botam tudo que encontram no chão, tudo que encontram na boca, sem exceção. Isso serve como pedra, coisas sujas, lixo, papel, plástico, coisas grandes, pequenas, cocô, veneno, planta, capim, inseto, várias outras coisas, gente. Podem vir machucar muito eles. Então, antes de condenar uma mãe que esteja exausta, que está sozinha, que muitas vezes não sabe mais para que lado ir, ajuda. Socorram essas mães, ajudem. Nos ajudem a chegar mais longe, nos ajudem a fazer barulho. A gente precisa que esse sistema se abra para nós. A gente precisa que agora em abril a gente seja visto. A gente precisa que um posto de saúde, um simples posto de saúde, esteja preparado para receber os nossos filhos sem fazer cara de medo. A gente precisa de profissionais que estejam dispostos a nos olhar como pessoas, como seres humanos, não como números, ou como, ai que horror. A gente precisa que olhem para os nossos filhos com carinho, como olham para si mesmo. A gente precisa que olhem para nós e vejam o quanto nós estamos exaustas, esgotadas e cansadas e precisamos de apoio. A gente precisa de um psicólogo, precisamos de neurologistas, precisamos de psiquiatras, medicações adequadas e facilidade de chegar até isso. Como essa mãe, muitas não conseguem sair no portão porque elas não conseguem sair com o filho. O filho não consegue caminhar quase. Então ela não tem como sair. Ela não tem um telefone para conseguir ligar direito. O pouco que tem ali não consegue ligar. Não consegue acesso. Não tem atendimento básico. E quando consegue o mínimo, tá tão cansada, já tá tão chateada de ouvir tanta coisa, que prefere nem falar nada. Então, a gente precisa que se torne mais fácil para que a gente possa chegar até os lugares. Que as escolas, as creches, as instituições se preocupem em abrir espaço para esses adolescentes e adultos que estão chegando, viu? Estão muitos escondidos. Tem muitos ainda, gente, escondidos. Muitos ainda que os pais não tiveram coragem ou não conseguiram chegar até o atendimento. Eles precisam chegar até o atendimento. Eles precisam receber medicação. Receber amparo de verdade, carinho de verdade. Para que os pais possam sobreviver e auxiliar. Porque senão se torna difícil. Se torna quase que impossível que esse pequeno detalhe continue, que é tu
conseguir dar conta de tudo isso. É um pequeno detalhe na família da gente que é diferente da de vocês. É um cansaço extremo, muitos extremamente esgotados, extremamente chateados, muitos com fome, muitos com necessidade de apenas um abraço, muitos querendo poder só olhar para o lado sem ter que se preocupar como vai ser daqui a 5 minutos, quando a crise retornar ao fim. Porque muitas vezes é isso, muitas vezes dá a crise, tu não tem a medicação, tu cuida do teu filho, quando tu acha que ele se recuperou, vai dar de novo. Tu acha que ele se recuperou, dá de novo. E isso fica uma sequência. Chega um momento que tu não sabe se tu ajuda o teu filho, tu te senta para chorar. E eu peço encarecidamente que me ajudem a divulgar esse vídeo, para que a gente possa realmente ter um atendimento. Para que o mês de abril, que está chegando aí, seja realmente feito para todos os autistas. Seja aberto para todos nós. Para que o Dia da Mulher seja realmente sobre empatia e respeito por todas as mulheres. E para todos os autistas. Que eles todos, sem exceção, possam ter as mesmas oportunidades. Para que nós, mães, possamos continuar essa caminhada tão difícil e tão linda ao mesmo tempo, que é acompanhar nossos filhos. Esse é o vídeo de hoje. Um grande beijo. Fiquem com Deus.